quieto na vocação que o Senhor chamou, que é servir. O Senhor chama a cada um de nós, como declarado em Isaías, se você puder colocar aí, 43, versículo 1. Não temas, pois eu te temi. Aí me chama a atenção: chamei-te pelo teu nome. É como se fosse Bezaliel, fulano. Então, Deus convoca, Deus chama. Este é o primeiro elemento do chamado de Deus, é a sua convocação. Não é uma outra pessoa que convoca, não é o pastor que chama, é Deus que chama, é o Senhor que convoca. O segundo elemento é a preparação de Deus. Aí vamos repetir comigo: Deus chama, quando Ele chama, Ele prepara. A preparação de Deus, antes de nós entrarmos no chamado, o Senhor prepara. No início da evangelização, o Senhor, quando a pessoa aceitava Jesus, ele já ia ser o pastor. Teve um pastor aí, Piripiri, que com o ano que ele aceitou Jesus, ele era o pastor do Piripiri, na década de 30, que é a história que eu estou escrevendo. Porque não tinha outros. E aí você vai entender como isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5 responde isso. Pois ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. O Senhor prepara mesmo. Veja assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, eu santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aí você vai dizer: esse texto é exclusivo a Jeremias. Não. O Senhor, Ele nos prepara já para a obra que Ele quer antes mesmo que você recebesse. Deus está te preparando, Deus está cuidando de ti. Muitas vezes nós não entendemos essa preparação de Deus que nos prepara. Ele prepara o ambiente que vivemos, a forma como vivemos, as oportunidades que temos para que possamos cumprir o seu mandato. Primeiro elemento, a convocação de Deus. Segundo, a preparação de Deus. E em terceiro, a capacitação de Deus. A preparação é uma coisa, Deus já prepara como se ele fizesse na sua própria mão um vaso bem feito, preparando, e depois ele dá a capacitação. Ele apenas não só nos chama, ele não nos preparou apenas isso, mas ele também nos prepara para a sua obra, porque há muitas adversidades. Quando se fala da Sônia, eu conheci a Sônia no início da sua fé, era o início também do meu chamado, era aquela ênfase em que os jovens de Brasília, eu era um jovem casado, a Sônia era jovem solteira aqui da Oeira, não é mais jovem, é pior. Aí eu continuo. Porque ela era muito, nós participávamos de um momento de oração de muita alegria, e o Senhor a preparou para as adversidades que ela passou, para as dificuldades que passou. Então, diante dos desafios e adversidades, Deus nos dá graça para persistir em nosso chamado. Ele não só convoca, prepara e capacita, mas Ele também nos dá a capacitação de vencer, a capacitação de lutar, preparado para cumprir o seu chamado. Filipenses 4:13 nos lembra disso. Quando Paulo diz: posso todas estas coisas, aqui não está estas coisas, é grifo meu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pela dificuldade, posso ser pobre, posso ser rico. Porque tem gente que nem pode ser pobre e tem gente que não pode ser rico. Porque se for rico se desvia. Às vezes se for pobre se torna delinquente, às vezes não. Mas quem é chamado por Deus, ele passa por todas as provas. Ele pode todas as coisas.
por causa do preparo de Deus. É Ele quem nos dá isso. Por isso que nós confiamos no Senhor e o Senhor faz a sua obra. Este elemento é importante quando Deus nos dá a capacidade vinda dele, do poder dele, para enfrentar as intempéries. A capacidade, se não tiver água, tomar banho só com um copo d'água, com uma cuia. A capacidade, se não tiver água, como esse assim, tem uma vaidade de ficar bebendo um copinhozinho, e a mãe dele, não, tem que beber não sei quanto litros por dia. Vai para um lugar que não tem água, para ver se bebe. Mas Deus dá a capacidade para viver. Porque lá em Isaías 8, lembra disso? A gente fazia era chorar para não beber. Ele está sede não, eu quero beber só um pouquinho, porque a água é tão ruim. Mas Deus deu a capacidade de não, Isaías 8. Era tão ruim que nós compramos 2 grades de Coca-Cola para beber no lugar da água, para misturar. Mas era como Paulo diz a Timóteo, quando diz assim, não bebe só água, mas também um pouquinho de vinho. Aí tem muitos cabra-ruins, beberrões, que pensam que aqui Paulo está dizendo que é para beber vinho também. Mas é porque a água era tão ruim que Paulo diz assim, Timóteo, tem cuidado que o negócio aí é bom, mistura a água com vinho para beber, para não adoecer. É isso. A capacidade que temos, o que o Senhor nos dá para sobreviver, é isso que Deus vai dar, essa capacidade de estar, de viver. E fica feliz, porque vem do Senhor. São 5. Vamos no 4 agora. A persistência de Deus. A persistência. Deus convoca, Deus prepara, Deus capacita e Deus dá resiliência para que você possa estar em qualquer situação. Ele nos encoraja. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Ele nos chama a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Fazer a obra da evangelização, o trabalho do Senhor, não é apenas achar que é bonito ou glamouroso, mas é correr com paciência aquilo que o Senhor propôs para nós. E aquilo que o Senhor propôs na minha vida e na sua vida. E o 5º elemento para encerrar, a recompensa de Deus. Quantos creem que Deus recompensa? Eu conheci uma irmã que ela disse que nós damos com a colher para Deus e Ele devolve com a pá bem cheia. Tudo que você faz para Deus, Deus recompensa. A promessa dele é assim e tem sido cumprido. Eu mesmo digo isso diante de Deus, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós nos entregamos ao Senhor, eu e a minha esposa, para a obra do Senhor, e até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós passamos por todas as dificuldades, mas a persistência, a capacidade, a força vem do Senhor. Esses são os elementos do chamado. Porque tem gente que diz que é chamado, mas na primeira apertozinho ele diz, eu vou correr daqui, porque a gente sabe disso, você sabe, né? Quantas pessoas nos procuram? E outros dizem assim, ô presidente, pelo amor de Deus, me tira daqui que eu vou morrer. Não, Deus me chamou. Deus dá tanta capacidade, você tanto está lá como está cá. Você está no vale como está em cima. Você está na sombra como está no sol. Deus, você tem a mesma capacidade. Pergunte a minha esposa, como era bom estar em Isaías com ele? Era ou não era? Era tão melhor que a gente podia dizer, eu não quero nem ficar em Picos. Eu poderia dizer, não, eu quero é Picos. A gente queria correr para Isaías Coelho, era onde nós estávamos, porque quando somos chamados, onde estamos é o lugar melhor, é onde o Senhor nos abençoa, não é apenas uma força de expressão, não, irmãos. Os obreiros experimentam isso mesmo. Os chamados, eles nunca dizem, de quanto tempo eu vou ficar aqui ainda? Aí quando dizem assim, eu digo assim, não é chamado não, mas eu não quero ser muito atendido. O pastor Nestor dizia, o rapaz vai plantar batata que não tem chamado. Mas eu não vou dizer não mesmo. Mas eu fico pensando comigo mesmo, não tem chamado. Por causa da... É claro que tem alguns que sabem que o chamado ali naquele lugar acabou. Porque Deus fala também, né? Aí sim, tem a legitimidade de dizer, pastor, me dá um lugar, porque aqui eu estou, está tudo bom, mas eu preciso.
Mas o chamado dá essa resistência e esse poder. E por fim, Deus promete recompensar fielmente aqueles que atenderem ao seu chamado. Deus recompensa, como está em Mateus capítulo 25, versículo 21, que o Senhor diz àquele servo: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí vem no final: entra no gozo do teu Senhor. Quantos querem receber a alegria do Senhor, a felicidade de Deus, a bênção do Senhor? E aí tem crente que pensa que este gozo celeste, esse prazer é só quando chegar no céu. Irmão, o crente já vive, é alegre aqui, é como se já estivesse com o pé no céu. É por isso que a gente canta: da lei da pátria estou bem longe, ó que saudosa lembrança, porque a gente já está no pé lá, nós já estamos gozando a presença do Senhor, já estamos na alegria do céu, na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que possamos reconhecer este chamado, a graça do Senhor em nossa vida, a sua alegria para servi-lo e fazer com que o seu chamado seja autêntico em nossa vida. Que Deus abençoe. E estou muito feliz e alegre em receber hoje aqui meu irmão dizer que com a sua família decidem fazer a obra do Senhor Jesus, pois enquanto ele vai, é porque eles estão também aumentando o serviço, a obra não é mais esse Campo Maior, né? Então, Deus abençoe e que o Senhor dê toda a graça deste chamado, tanto a Emily como a Sam, como a todos vocês, e Campo Maior seja abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém? Bom, então agora nós